Bom pessoal, chegamos no nosso oitavo vídeo da série de defeitos de televisão, né? Do lado esquerdo da imagem vocês estão vendo os vídeos anteriores. E hoje vamos falar sobre Samsung. Bom pessoal, esse defeito que vocês estão vendo aí, que a causa é o resistor RB806 que está na imagem, né? Ele provoca a televisão não ligar, né? Tem 6 modelos que estão na imagem que dão muito esse problema, principalmente a versão de 32 polegadas, que vendeu mais. E o detalhe aí é que como esse resistor ele alimenta o MOSFET que está dentro do integrado, né? Então muitas vezes as pessoas ficam procurando outra causa pelo problema, né? Só que o responsável unicamente é o resistor que abre, né? E vejam que o detalhe é que ele é um resistor de potência, né? Então isso induz a gente a achar que tem outro problema no circuito. Pode até haver, mas normalmente é só o resistor aberto. Aqui a gente tem uma LN40A450 que também vendeu muito, né? E esse defeito aí é o integrado gama, que é o AS15F, né? Que dá esse tipo de defeito. Ele pode até dar outros sintomas relativos à imagem, mas quando vocês veem esse tipo de sintoma, pode ir diretamente no integrado, que é certo isso. Bom, esse modelo que vocês estão vendo aí, que é a LN32C350, ela dá muito esse defeito aí. Vocês estão vendo aí o capacitor CP810, e na seta maior vocês estão vendo um furinho preto ali, que é o capacitor que entra em curto, ele mata a televisão. Mas normalmente o cliente vai falar para vocês que a televisão sai muita fumaça, né? Inclusive sai bastante fumaça nessa situação. Porém, o único problema é só o capacitor que faz esse buraco em cima dele aí, né? Que é muito comum em outros aparelhos de televisão da Samsung e da LG, que também tem esse capacitor lá, não inverte, apesar que aqui está na fonte, mas eles fazem esse sintoma de soltar muita fumaça desse setor aí. Às vezes é na parte superior também do capacitor, mas vai ter um ponto preto, e esse ponto preto, na observação, a gente vai ver que é o capacitor que está com defeito. Bom, a gente chega agora numa LN32D400, né? O defeito dela, ela não liga quando está fria, nem com o LED do standby fica acendendo, né? Então o macete aí que a gente pode usar até para outros televisores numa situação similar é usar ar quente. Você joga na placa aí, um secador de cabelo também pode servir, jogar ar quente na placa, né? Nesse caso aí dessa Samsung, joga perto do cristal X201, né? Se ela funcionar, pode trocar ele. O problema é relativo a ele aí. E também temos essa LN46D550, né? Que o nosso amigo José Ribeiro lá da Bahia, ele mandou o defeito aí, que é o capacitor SMD C28, que está lá na VCOM, né? E a televisão fica sem imagem com som, que é um defeito característico da VCOM, né? E quem quiser fazer uma colaboração pode botar a colaboração nos comentários desse vídeo, que a gente vai colocar nos próximos vídeos. Bom, agora a gente tem uma LN32C4000, né? Ela liga e não liga mais, ou intermitente, né? Quer dizer, esse defeito pode ter duas variações. Aí o responsável é o integrado 203, que é muito comum esse defeito nesse modelo, né? E na LN32B530, né? Só liga pelo remoto, não acende o backlight e não tem som, né? É um defeito característico também. A gente vai achar o fusível F1001 aberto, mas quem está fazendo ele abrir é o capacitor C2600, ok, gente? A gente chega aí em 5 modelos que tem o mesmo chassi, estão relacionados na parte de cima da imagem, né? Aí temos o que? Temos televisão parada, que é o C318, que dá muito defeito. E tem um defeito que dá um pouquinho de coça na gente, que é o segundo que está relacionado, né? A televisão liga e a tela apaga a seguir, né? Ou a fonte desarma a seguir. Aí nesse caso aí, a gente vai achar o fotoacoplador PC803 e vai trocar o resistor SMD que está agregado a ele, que é o 875, né? Ele dá esse tipo de problema que a fonte fica sem identificação. E também tem um integrado na TCOM, que é o IC2, que faz a imagem ficar com listras, né? E com som. Só que o som é irrelevante, porque a gente sabe que defeitos na placa TCOM, na VCOM, eles vão fazer o mesmo tipo de sintoma, né?
tem alguma coisa ligada ao vídeo, mas o som permanece. Bom pessoal, a gente chega aí numa relação de modelos de televisão de LED, né? Conforme está na imagem. E a gente fica a dica aí que se você pegar um outro modelo que não esteja na relação, mas tem esse diodo aí, o DP805, que é um MUR360, a dica é trocar pelo 31GF6, né? Isso aí é uma recomendação do fabricante, né? Em função da televisão ficar parada e chega lá, o defeito está em cima do diodo. Então, para não ter reincidência, se bota um diodo que está recomendado aí. Bom pessoal, a gente tem agora 3 modelos diferenciados, né? Cada um com um defeito característico, porém esse de baixo aí, que é uma 32FH4003, se vocês observarem o sintoma, ela liga, o LED pisca, passa o logo e desliga e depois volta a fazer o mesmo processo, né? Isso é um defeito muito comum nas televisões de LED, né? Que a gente tem um problema aí ou de software ou de backlight. Porém, nesse caso aí, desse modelo, eu até botei bem grande aí uma seta, é o capacitor CM867 na fonte, tá? Esse capacitor dá muito defeito e faz esse sintoma aí. E agora a gente pode ver também aí o 32F4200, que não liga, que é um QM854, tá lá na fonte, né? E a 32D5000, ela demora a ligar ou não liga, depende muito da evolução do problema do capacitor que é responsável pelo defeito, que é o CM806. Dependendo do nível que ele está alterado, ele vai deixar ela nem ligar mais, ou então demora a ligar, que é o primeiro sintoma que o cliente vai reclamar. Bom, agora a gente chegou na 32EH5000, né, que é uma colaboração do nosso amigo Ricardo Linhares. Aí fica a dica que o Ricardo disse que é um capacitor SMD na linha do V-ON, né, que vai fazer a imagem ficar apagada, o backlight está aceso, né, e as tensões na T-Con estão baixas, né, mas ele não soube precisar qual é o capacitor na linha do V-ON. Então, mas fica a dica aí pra gente, né. Tem a 40H4203, que a televisão também fica com o mesmo sintoma, porém aí a gente já sabe qual é o capacitor. É o CD12 em curto lá na V-Con, né, que é muito comum também. Notem agora a 32A450, né, que tem uma seta, e eu botei o capacitor 1015 até em lilás. Por quê? Porque esse capacitor ele vai aparecer muita frequência em outros defeitos, né, em outros chassis, em outros modelos, e ele dá sintomas diferentes. Nesse caso aí, a gente vai ter faixa sobre a imagem e ruído no som. Tá? Então você vai trocar lá na placa principal o capacitor 1015, né? Mas mais adiante vocês vão ver que ele vai aparecer com o mesmo código, porém fazendo outro tipo de defeito. E temos à direita aí o boletim técnico eletrônico, que é uma espécie de revista eletrônica enviada por e-mail, né? Tem vários tipos de informação e a ideia é fazer uma interação entre os assinantes, né? O trabalho é gratuito, é enviado por e-mail, conforme eu disse, e em breve eu vou fazer a reativação, mas eu vou divulgar. Bom, aqui a gente está vendo a 32C400, né? O defeito é a colaboração do Luiz Augusto, no Ceará, que é o cristal de 24 MHz que tem lá na placa principal, a placa main, né? Ela deixa sem imagem com som. Só que o detalhe é que pode ser intermitente, né? Então nessa dúvida a gente troca o cristal. Já na 40EH6000, a fonte, a televisão não vai ligar, mas ela fica pulsando, né? Isso é uma característica do fotoacoplador PC803, que dá defeito com muita frequência, né? Já na 40F5200, a gente tem até um defeito similar que a gente já viu em outro modelo, né? A televisão não liga, fica stand-by, né? O LED aceso, porém com a fonte 5V normal, coisa que não acontecia no outro modelo que a gente viu anteriormente, né? Nesse caso é um resistor SMD que está ligado no fotoacoplador, que vai fazer com que o fotoacoplador fique inoperante. Bom, a gente está vendo agora uma 46D5500, né? E essa imagem é o esquema da placa T-Con. A gente está destacando o capacitor CD47, que ele entra em curto, e a gente está observando também nessa imagem, do lado direito, o oscilador do conversor DC-DC. Aí esse integrado que a gente está comentando é esse que está marcado com uma estrela amarela, né?
Este seria um oscilador daí dos conversores DC-DC. E esse capacitor que a gente mencionou, que está marcado aí na seta amarela, ele está até retirado já do circuito, né? Ele entra em curto e vai queimar o fusível da placa que está circundado também em amarelo, né? Então a ideia agora é você entender que esse capacitor entra em curto, ele vai fazer o fusível abrir, só que tem casos que o CI oscilador que está marcado, ele também vai entrar em curto, e tem casos que somente o fusível vai abrir. Vai depender muito do tempo de exposição do defeito aí, tá? Fiquem ligados nesse caso aí. Se vocês pegarem esse fusível aberto e o capacitor estiver em curto, se toquem, porque o CI pode também estar defeituoso. Bom, aqui a gente tem uma LN32B350, né? E a gente tem umas coisas interessantes para comentar. Vejam que na seta a gente tem o C1015, que é o mesmo capacitor, né, que eu digo em código, né, que a gente viu em outro modelo lá atrás, no vídeo, e tinha outro tipo de defeito. E aqui o defeito é fugindo sintonia, né? É o mesmo capacitor na placa main, só que nesse caso ele prevalece esse defeito mais quando está fria, né? Que a gente vai ter a sintonia fugindo, porém conforme vai esquentando ele volta ao normal. Reparando agora no mesmo modelo, a gente vai ver que a gente tem duas situações que a televisão não liga, mas uma o LED fica piscando e a outra o LED não pisca, né? Então a gente tem a situação dos responsáveis por cada item desses, né? Se ela estiver piscando, vai ser o CP815. E os componentes que fazem a televisão nem piscar o LED estão mencionados, que é o CP810, QP812 e o DM857. Já na parte de baixo da imagem, a gente está vendo outro modelo que sofre do mesmo sintoma de C-gama, né? Que fica na placa T-Com. Nesse caso aí a imagem fica meio que negativada, com efeito de solarização, que é uma coisa muito comum na Samsung e nas outras televisões também, mas na Samsung dá com muita frequência. Esse C-gama ele esquenta muito, né? Que é a característica principal. Você bota o dedo nele, ele vai esquentar, então você pode partir para a troca do integrado. Bom pessoal, chegamos aqui numa LE32A559, né? O defeito dela é dificuldade de partir, né? Ela demora a ligar e depois que ela funciona, que está ligada, né? Se você desligar e tentar de novo, ela não vai partir. Tem que tirar o cabo da rede elétrica, aguardar e ficar nessa tentativa de ligar o aparelho, né? Aí a recomendação está mostrada aí, trocar o fotoacoplador e verificar esses 5 resistores aí que eles são responsáveis pelo pulso de start da fonte. Fica a sugestão também, se vocês pegarem outro tipo de aparelho com a fonte nesse mesmo sintoma, verificar esse conjunto de resistores que tem essa função, tá? Eles são da partida da fonte, conforme eu falei, e é muito comum acontecer isso. Já acontecia nas filcos de tubo antigamente, né? E nas televisões de LCD não ficam para trás. Aí chegamos agora numa 40EH5000. Esse defeito aí é característico desse modelo, porém a gente vai ver em outros modelos da Samsung também, tá? O defeito é que ela fica mudando o padrão de cores na tela, né? Como se estivesse em alto gen, né? Fica preta, branca, azul, vermelha, verde, né? E é um defeito muito frequente, dá bastante mesmo, né? Então a ideia aí é só limpar o flat que vem da placa main para a placa T-Com. Você limpa ele nas duas extremidades, limpa o conector com o spray e partir para o abraço. Bom, a gente tem uma 40H4200, né? Ela não liga. Aí quem dá defeito é o integrado ICM801. Porém, a gente tem que verificar o diodo DM851 e o DM852, porque esse integrado pode queimar esses diodos também. Temos também uma 46D550, né? A característica está mostrada em vermelho é sem imagem, podendo desligar em alguns casos, né? Esse desligamento aí, ele vai ser provocado em função do tamanho do curto que tem no C28, está marcado aí na imagem, né? Ele é um capacitor SMD, está lá na placa VCOM, e todo componente na placa VCOM pode gerar falta de imagem, né? Você vai ter som e em alguns casos vai desligar conforme está falado aí. Bom, a gente tem aí na imagem um sintoma de imagem invertida, né? Que a gente tem que entrar no modo de serviço da Samsung, né? Nesse caso é 39FH5205. A gente vai seguir essa sequência aí para poder desvirar a imagem que está ao contrário, né? E também temos aqui uma UN32F4200, né?
que é aquele sintoma que a gente já conhece, que a gente comentou inicialmente, né? Ela liga, aparece o logo e desliga, né? Isso é muito comum de outros defeitos, porém nesse modelo a gente tem o capacitor C606 que está em curto na placa main e vai trazer esse sintoma que pode até nos levar a achar que é um problema de backlight ou de software. Fique atento, tá? Conheçam bem o modelo para poder não se enganar. Bom, a gente agora vai observar o seguinte, né? Vocês estão vendo essas setas aí, aquela cola branca que a Samsung bota na fonte, né, de alguns modelos, né? E isso é a partir da linha 5000, tá? A gente vai ver na próxima imagem o que ela vai fazer. Bom, aí igual a ideia aí, vocês estão vendo aí através dessas setas amarelas aí, que essa cola branca ela está no lado esquerdo, né, da imagem, pegando 2 pinos do integrado e um pino do resistor, desse resistor verde que está na imagem, né? Então o que acontece? Essa cola aí, com o passar do tempo, ela começa a conduzir. E essa condução vai provocar um curto aí na fonte, onde ela esteja, né? Veja que no lado direito é uma situação similar, né? A cola branca está pegando 2 pernas do integrado e está pegando também a perna do resistor. Então ela está fechando um curto, apesar de ela ser uma cola isoladora, mas ela está fechando um curto com o passar do tempo, né? Tem televisores que você chega a pegar um cheiro de queimado e a cola você não vai ver, às vezes, em determinadas situações, ela é enegrecida, né? Mas quando você retira essa cola, você vai ver que por baixo ela está preta. E vejam que, conforme eu falei anteriormente, a partir da linha 5000 você vai pegar isso com muita frequência, né? Nessa imagem a gente está vendo 2 situações. Primeiro aqui, a cola branca que está nessa imagem, vocês podem reparar que ela não está fechando curto entre terminais de componentes, né? Que é a parte superior da imagem, né? Aquela cola que a gente viu, ela fica muito na parte do oscilador da fonte, né? E vejam que o que acontece mais? O MOSFET, que é o chaveador da fonte, que entra em curto, está mostrado aí. Tem casos que esse eletrolítico também entra em curto, que é coisa rara de você ver eletrolítico em curto, né? E o resistor que alimenta esse chaveador, que está mostrado aí, também abre, tá? Isso é uma situação muito comum. E para reforçar o que a gente está falando, temos aí uma imagem da série 8000, né? Em vermelho nas setas são os componentes que costumam dar problema, né? O chaveador, o eletrolítico aí, que nesse caso é diferente, mas entra em curto, o resistor que alimenta o chaveador. E notem na parte de esquerda embaixo, vocês têm um integrado lá com aquela cola branca que a gente está mencionando, né? Então a ideia é o seguinte: se você está fazendo a manutenção numa fonte de um televisor desse da série 5000 até 8000, e você não é o teu defeito, seja esse, se você não quiser que tenha uma garantia, retira essa cola aí, tá? Que ela pode gerar uma garantia, né? E em outros casos ela às vezes vai passar despercebida porque a coloração na parte superior fica branca às vezes, né? Às vezes fica preta, mas tem situações que você não vai ver a carbonização que está ocorrendo embaixo dessa cola branca. E vale lembrar também que a gente obviamente vai ter que verificar o circuito oscilador, que é esse integrado que a cola branca está agarrada, né? Então a gente não vai descartar, apesar de ser esses componentes que estão na seta vermelha que dão mais problemas, mas a gente não vai descartar o oscilador, porque é nele que inicialmente começa o problema, ok? Aí chegamos no final desse vídeo, né? Agradecendo a todos que estiveram observando o conteúdo. Ao lado esquerdo da imagem a gente tem os outros 7 vídeos que a gente já colocou no canal, né? E pedindo para vocês darem uma força fazendo inscrição, porque dessa forma eu consigo manter esse trabalho aí, tá? Um forte abraço a todos.